pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E quero tanto ouvir tua voz. Ele continua sendo Deus. Eles também. Mas é isso. Amor, ainda que eu fale a língua dos anjos e do Senhor. Vou crescendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Crescerão no campo, mas o Senhor nosso Deus os tem alimentado e é para nossa alegria. Canta forte com a gente aí assim, vem para nossa alegria, para nossa alegria. Ei, vem para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. Nosso Deus nos tem alimentado e é para nossa alegria. Lá cima cantei, para nossa alegria, para nossa alegria. Levante a voz e cantei, cantei. Nossa alegria. Dança o reggae aí na sua casa com a gente assim. Vem, 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 vem. Hey! Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Em Deus, em Deus. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse. Denise disse, oi gente linda. Oi, Dê, obrigada. Vocês são os
olhos. Boa noite, Boa noite, do gente. Facebook. Boa noite. Do pessoal do Facebook. Pessoal do Instagram, a gente é muito chique, né? São duas plataformas ao mesmo tempo. A gente vai iniciar nossa live. Nosso convidado hoje, super mega especial, seminarista aí, top. A gente já vai falar dele, espera um pouquinho. Oi do coração, pra quem não conhece. A princípio, se você está preparado, pegue sua Bíblia, vá para um cantinho da sua casa, convide sua família para participar da live junto com a gente. Se não tiver com a família, desliga aquela panela lá. Se concentra aqui, gente. Vamos ficar agora focados. Sai da novela, sai do jornal, vem acompanhar com a gente. Beleza? Seja edificado tanto quanto a gente já foi. Convida aquele seu amigo para participar da nossa live hoje. Aquela pessoa. Primeira pessoa que passa na sua cabeça assim, tipo, esse tema eu lembro tal pessoa. Manda pra essa pessoa que é Deus quer falar com ela. Manda pra família, manda no grupo da família o link, gente. No grupo da família é muito bom. Da família, da igreja, caso você não for na nossa igreja, manda aí, ó, doidado. E a gente vai iniciar, amém? Amém. Vamos fazer uma oração pra gente cantar alguns louvores. Senhor, obrigada, Pai, pelo dia de hoje que o Senhor nos preparou, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nesse momento, Pai, para fazer essa live, que tudo seja para honra e a glória do Teu nome, Jesus. Pai, eu te agradeço pelas vidas que estão nesse momento conectadas conosco, aqueles que já entraram, aqueles que ainda vão entrar e aqueles que não vão entrar, Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas. Peço que o Senhor venha continuar conosco, nos ajudando, que tudo seja para honra e a glória do Teu nome, que o Senhor venha abençoar a vida do Gabriel, que se dispôs a estar aqui conosco, Jesus. Eu te agradeço pela vida dele, que o Senhor venha continuar ajudando ele, Pai, abençoando em todas as áreas da vida, Pai. Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo ar, Jesus, eu te agradeço pelo fôlego de vida, Jesus. Obrigada pela nossa saúde, Pai. E obrigada que o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado das nossas famílias, Jesus. E te apresento a Ti também, Senhor amado, aquelas famílias que nesse momento, Pai, estão passando por dificuldades, Pai, estão preocupados com algum familiar que está doente, aquelas pessoas que estão se expondo, Pai, porque precisam trabalhar, Jesus. Eu te apresento nessa noite essas pessoas. Que o Senhor venha cuidar, Pai, que o Senhor venha livrar de todo e qualquer mal, Pai. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que nada saiu do seu controle, Pai. É isso que eu te peço, que o Senhor venha continuar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos louvar. Nosso rapazinho da música hoje que vai tocar, ele é duas funções. Ele tá na parte aqui técnica e vai tocar aqui também. Então já ele vem pra cá. Você prefere que eu fique aqui ou aqui, Matheus? Aí tá bom. Você vai lá? Vai compartilhando a live aí, gente. Manda pros seus amigos, manda no grupo do WhatsApp enquanto a gente não começa a cantar aqui agora. O Matheus é todo uma artimanha, é técnico, é músico. Fica cochichando aí na frente do celular que vai todo mundo ir. Ai, Jesus. Todo mundo ouvindo, Fuxi. A Jéssica fica falando do Instagram? Eu não sei, não. Tem algum pontinho aí? Na verdade, o que estiver fazendo a live não consegue. Eu acho que é quem tá assistindo que consegue. Quem tá assistindo consegue mandar pela setinha pros amigos que tá online. Tem uma setinha do lado de cá. Você manda pros seus amigos, pessoal do Instagram. Eu não sei, eu acredito que dê pra copiar o link, eu só não sei como que copia. Eu acho que quem tá assistindo que consegue copiar esse link. Porque eu tô mandando O link da página dá pra copiar e compartilhar. o link da página também dá pra copiar, se a pessoa não conseguir copiar o link da lá. Beleza? Vamos adorar ao Senhor e louvar. Luz do mundo viestes na terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no
vieste pra terra que criaste, e por amor que se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou
Ousada Boa numa versão totalmente diferente. Muito ousado. Vai, Tamires Ribeiro e Juradex. Jéssica, venha pra cá, minha filha. Deixa eu passar pra cá. Você vai ficar aqui no meu lugar, né? Cara do cantinho. Jéssiquinha vai... Nossa, eu tô terminando, chama de Jessiquinha. É mesmo. Boa noite, galera. Aí, calma. Vou estar apresentando pra vocês o nosso pregador da noite, né? Sou suspeita a falar dele, né? Biel, pode sentar aqui pra gente já. Seja bem-vindo no nosso estúdio. Pela Unijovem, sou suspeita a falar do Biel. Muito tempo, né? Uns 10 anos já, mais ou menos. E o Biel é um jovem que a gente vê Deus refletindo sobre ele, né? Tanto quando a gente tava falando sobre o tema que a gente ia abordar hoje, falei, também, deixa eu chamar o Biel, porque eu acho que muitos jovens que a gente conhece, acho que o Biel viveu muito essa questão do propósito de Deus na vida dele, né? Biel saiu já começou 18 anos e poderia ter feito todos os caminhos que todos os jovens normais fazem, mas ele escolheu, né, ouvir o chamado de Deus e entrar no seminário, assim, de cara. Tanto que quando ele falou, eu tô no seminário, tipo, com 18 anos, eu fiquei, tipo, ousado ele. Porque é difícil a gente ver o jovem tão novo já exposto ao seu propósito. Então, Biel, fala um pouco sobre você, o que você tá fazendo, pra gente dar início aí ao nosso bate-papo. Nossa reflexão de hoje. Boa noite, gente. Graça e paz. Graça e paz a todos, amém. É. Muito batista aí. Então, como a Jéssica falou, eu sou Gabriel, primeiramente, prazer, para quem não me conhece, para quem me conhece também. É muito bom estar aqui, eu já agradeço o convite, a Jéssica, ao pessoal, por ter me chamado para falar desse tema que parece que é batido. Mas não é. É difícil, é profundo e a gente vai falar um pouco sobre o quão profundo é isso. E é isso, né? Como a Jéssica falou um pouco, eu cresci numa escola normal, como todo mundo normal, estudei até o ensino médio, como todo mundo normal. Mas aí no último ano é pra fazer isso mesmo, né? No último ano da escola, Deus ele foi mudando muita coisa na minha vida. É mais do segundo pro terceiro ano que, assim, eu sempre falo para as pessoas que o momento que eu realmente conheci ao Senhor, entendi o sacrifício de Cristo e passei a crer firmemente nisso, foi ali no segundo ano do ensino médio. E a partir daquele momento, Deus foi trabalhando muita coisa na minha vida. O que eu achava que era certo, que era sonho, que eu tinha desde muito tempo, que assim, eu tinha certeza que era a minha vida. Tudo parecia convergir para aquilo, mas Deus foi mudando e hoje estamos aí, né? E acho que com o decorrer eu vou tocar mais em alguns pontos. Falando um pouquinho sobre o nosso tema, né? Eu também estava pensando o que a gente ia abordar. E veio muito de uma reflexão que Deus colocou no nosso coração na questão de a dificuldade que o jovem atual, não só o jovem, mas acho que as pessoas no geral têm de assumir o seu propósito, aceitar o seu propósito, assumir o seu chamado e entender que você foi gerado para aquilo, né? Como o nosso tema fala, a gente não foi um acidente. Deus planejou a gente desde o ventre da nossa mãe, já sabendo o que a gente ia fazer. E muitas vezes Deus coloca na nossa frente que a gente tem que fazer nosso propósito, nosso chamado. E muitas vezes a gente corre dele ou não quer saber. E é muito difícil, hoje em dia é difícil ver a galera aceitando de fato o que Deus quer para nossas vidas. E a gente queria ouvir suas opiniões sobre isso, o que Deus colocou no seu coração a respeito disso. E explicar um pouquinho pro jovem, pro adulto também, que na verdade não é difícil, é só deixar Deus cuidar do barco, né? Eu tenho pra dizer que assim, a gente nunca vai encontrar aquela questão da identidade, né? Quem nós somos. Isso é fundamental para a vida do cristão, isso é um ponto já que traz muita profundidade. Se a gente for falar mais passando um pouco, a gente nunca vai entender qual é a nossa verdadeira identidade enquanto a gente não está vivendo aquilo que nós fomos gerados para viver. Então, assim, Deus ele gerou a gente na eternidade, ele criou a gente na eternidade, trouxe da eternidade para a realidade, para a terra. E Deus ele não jogou a gente lá como aquela visão que a gente ouve muito por aí, que Deus
criou o ser humano e deixou o ser humano seguir Ouvimos o seu macacos, próprio, humano. o seu próprio caminho. Não, Deus ele criou a gente com um propósito, Deus ele criou a gente para algo específico, tanto no nosso próprio eu, quanto no mundo geral, porque quando o nosso eu é transformado, nosso interior é transformado, e a gente entende essa questão da identidade, aquilo sai para fora, aquilo não fica dentro da gente. Não tem como falar que eu sou cristão por dentro, internamente. Não, eu sou cristão internamente aqui, igual, sei lá, eu tô no Não preciso demonstrar que eu sou, não. porque tá dentro de mim, Não, não é bem assim. não é isso. Nós não fomos criados para ser isso. Não, nós somos criados para sermos cristãos verdadeiros, tanto dentro, nos sentimentos, nas cosmovisões, na mente, no coração, quanto no mundo, quanto Acho fora. que o nosso principal papel é ser muito mais lá fora. Sim. Porque não adianta a gente falar milhares de palavras bonitas sobre Deus, sendo que a gente não vive aquilo. Sim. É a questão do nosso testemunho que tem que ser diário, tem que ser mostrado, e a gente não tem feito isso ultimamente. Sim. Eu penso que, assim, a gente vê, eu não quero entrar em história, né, do tipo, mas isso me chama muito a atenção e eu acho isso lindo, lindo, lindo quando a gente vê a história da igreja, de que, assim, os cristãos, eles influenciavam muito a sociedade que eles estavam. Coisa que a gente não Influenciavam demais, demais, demais. Assim, um pequeno exemplo, escola. Sabe quando que as mulheres começaram a aprender a ler? Não, Sabe? fala, teacher. Não, eu tô comentando porque isso é lindo. Sim, claro. As mulheres, por exemplo, começaram a ler por causa da igreja, por causa dos cristãos. Os cristãos incentivavam a leitura. O primeiro livro que foi produzido com o surgimento da imprensa, a Bíblia. Então, assim, os cristãos estão na base da sociedade. E quando a gente olha para um país que é fundado por cristãos, a gente vê resultados desse país até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Uma vez eu vi uma pessoa comentando, né, a questão a diferença entre a gente e os Estados Unidos. Eles são um país que desde sempre foi protestante, né? Uhum. Que eles já começaram diferente porque eles fizeram o culto a Deus quando descobriram, né? Que já foi diferente. Sim. E a gente vê os reflexos até hoje, porque o Brasil, por mais que a gente tente mudar, fazer coisas que desenvolvam, mas ainda não consegue chegar, tipo, nem um terço do que os Estados Unidos é, por exemplo. Eu acho que sim. muito reflexo do que aconteceu no Reflexo passado, do passado, com certeza. Tanto que se a gente for olhar para o nosso país hoje, ele é um país que a sua maioria é católico. Por quê? Porque essas bases vêm de lá de trás. Isso como a gente olhar como os cristãos do passado entendiam o seu propósito, não que o propósito, eles entendiam que o propósito deles não eram se fechar em si mesmos, como os monges se fechavam. Eu sou cristão, então eu vou pro alto de uma colina e vou viver lá. Vou me separar da sociedade. Não, a gente não foi feito para viver assim. Eu acho que em toda a história da Bíblia a gente vê muita questão tipo, da igreja indo até o povo. Sim. Não recuando, mas indo até o povo. Sim, acho que a com Bíblia se certeza. resume totalmente nisso, né? Ir até as pessoas. Sim, primeiro, Deus se mostrando e indo até o povo, e aí Deus se mostrando e indo até o povo, nós entendemos que esse deve ser o nosso papel também. Nós nos mostrarmos e ir até o povo. Assim, na sua opinião, assim, aproveitando que a gente tá falando isso, você acha que um dos nosso principal propósito é essa questão? A gente ir das pessoas também? Porque quando a gente fala de propósito, a gente acha que as pessoas têm propósitos muito definidos. Mas eu acho que tem alguns propósitos que todos nós cristãos devemos ter. Sim. Que eu acho que essa questão da gente ir até as pessoas, da gente levar a evangelho Continuar para com Jesus. continuar com Jesus. Porque a gente ouve muito aquela frase, porque meu chamado não é evangelizar. Meu chamado... Então, As pessoas acham que é chamado assim, ou você só canta, ou você só prega, ou você é líder de alguma coisa, aí só chamado. Não. Mas acho que vai muito além disso. Tem muitas outras coisas que a Bíblia fala que nós devemos fazer e nós não fazemos pra gente se prender uma coisa só. Sim, assim, eu penso que nosso chamado primordial é glorificar a Deus. Sim. E aí, glorificando a Deus, a gente entra, como se fosse várias aquela coisa da água viva.
vários tentáculos do Tentáculos, povo. isso. Vários tentáculos das coisas que glorificam a Deus. Então, assim, eu acredito nisso, tanto que hoje nós ainda também vamos falar sobre eu posso dizer que eu vivo e estou caminhando para viver o que Deus me chamou para fazer. Amém. Só que aquela coisa, a gente tem o que eu penso que é o chamado geral de Deus e o chamado específico. Deus tem um chamado específico para cada pessoa. Eu acredito nisso, porque Deus ele lida com o ser humano de pessoa para pessoa. Deus ele não lida com o povo brasileiro, então vou fazer tudo para o povo brasileiro, tudo que vai acontecer é para o povo brasileiro. Não, Deus lida com o ser humano diretamente. Então nós temos, isso demonstra também maravilhosamente o amor de Deus. Nós temos um chamado específico, mas também nós temos um chamado geral, que é para todos os cristãos. É para todos os cristãos pregar as boas novas do reino. É para todos os cristãos, em tudo que fizer, glorificar a Deus. Eu não preciso, eu não acredito naquela coisa que também, se eu não largar a minha faculdade, se eu não largar o meu emprego e virar missionário, eu não estou glorificando a Deus. Não. Então, é uma coisa que as pessoas, assim, mais ferro e fogo, pensam que, tipo, você só tá cumprindo o seu propósito, o seu chamado, se você sabe ser de tudo pra viver só daquilo, mas às vezes Deus quer usa o nosso chamado, nosso propósito, no nosso meio circular também. Sim. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, que acham que é uma coisa, tipo, muito separada, muito específica, e não é bem assim, né? Sim, é porque a gente cria, e eu tava até comentando com um rapaz essa semana, que a gente cria na nossa mente dois mundos. O mundo secular e o mundo religioso. E aí, eu não posso fazer parte dos dois. Se eu quero entrar no mundo religioso, se eu fui na igreja e aceitei a Cristo, então eu tenho que sair do mundo secular. Eu não posso ser um cristão lá. E esse tipo de dualismo, né, que a gente chama, tá errado. Por quê? Porque nós somos chamados para estar aqui, para estar onde as pessoas não conhecem a Deus. E pregar e demonstrar Cristo aonde as pessoas não conhecem a Deus. Por quê? Como? Quando eu for... Qual a sua profissão? Publicitário. Quando eu for publicitário, eu preciso ser um publicitário que glorifica a Deus. Amém, é verdade. Como? Eu preciso deixar de fazer o meu trabalho e ficar falando de Jesus para as pessoas? Não, mas eu preciso fazer o meu trabalho melhor que todas as pessoas que estão lá. E aí que tá o problema, as pessoas não entendem isso. Não entendem. Porque elas acham que elas só vão glorificar a Deus se elas deixarem de cumprir o dever delas lá, que é o trabalho, para falar de Jesus. E não é bem Sendo que não é bem assim. Não é bem Eu assim. acho que é um dos pontos que a gente tem que prestar atenção na nossa vida, porque muitas pessoas julgam as outras por essa questão. Tipo, você não aceitou seu propósito, você não aceitou seu chamado, você não faz sua função, porque você não se separou de tudo pra viver aquilo. Eu acho que não é bem assim. Gente, lembrando que vocês podem fazer comentários sobre a live, comentários sobre a Gabriela pra gente. Então, as meninas vão ler pra gente, vão passar pra gente, então se vocês quiserem comentar, podem comentar, fiquem à vontade. Eu tenho um pouco de medo quando o pessoal fica quieto assim. Então, você tá absorvendo a palavra, você tá, né? Camille, alguma coisa pra falar? Essa história aí da profissão é interessante, porque eu aprendi isso uma vez no cozinho, assistindo, ele veio me perguntar o que a minha profissão tinha a ver com o meu chamado. Se Deus estava de acordo com a minha faculdade, se eu tinha pedido a opinião de Deus. E eu, sabe um ponto de interrogação. Eu não tinha pensado nisso, porque é uma cultura. As pessoas crescer aprendendo que a sua vida ministerial é uma coisa e sua vida profissional é outra. Só que o chamado e a missão que Deus tem pra gente na nossa vida tem muito, 100% a ver com o que a gente faz da vida, com a nossa profissão, com a faculdade que a gente vai fazer. E isso é muito importante pro jovem, porque é uma pergunta que eu faço, né? O Senhor tá de acordo com a faculdade que você escolheu? Aliás, quem escolheu foi você ou foi o Senhor a sua faculdade? O que isso vai contribuir com o seu chamado? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, eu saí do ensino médio e fui direto, né? E era meu sonho fazer publicidade, né? Fazer alguma coisa na área de comunicação. Eu lembro que quando eu entrei, eu falei, vou fazer publicidade pra você na faculdade. Aí muitos irmãos ficam assim pra mim, ela vai fazer comunicação, é um ramo que tem muita gente diferente. E aí Vai desviar. Vai desviar. Aí eu ouvi muita coisa sobre isso, muita represália, aí eu fiquei muito mal, cheguei pro pastor Benjamin, né, que foi pastor na nossa igreja, e falei, pastor, eu não tô sabendo lidar com isso, porque eu não vou deixar de fazer minhas coisas na igreja, meu papel, e eu tô fazendo publicidade pra aperfeiçoar, e eu entendo que, tipo, eu posso ter minha profissão em favor do reino, né? Aí a única coisa que ele falou assim pra mim, o que vai dizer se você é cristão ou não é as suas atitudes lá dentro.
momento nenhum na Bíblia fala pro cristão, pro jovem parar de estudar ou fazer tal coisa, tal coisa, porque não é coisa de crente. Não. Tudo é coisa de Deus se você saber usar. E é isso que as pessoas não entendem. Aproveitando aqui que a Jéssica falou de publicidade, o Alex comentou aqui no Face. Precisamos de publicitários que vivem o reino de Deus aqui na Terra. Exatamente. Eu não sei, deu pra ouvir bem o que ela falou? Deu. Assim, não só de publicitários, Não, a mas gente pessoas- precisa de engenheiros, precisa de logísticos, Advogados, a gente médicos, precisa. Ou profissões que tipo, Nossa. são muito aleatórias, que as pessoas falam, nossa, eu não posso usar isso. Tipo, sei lá, TI, por exemplo. As pessoas falam, como é que eu vou usar TI? Pelo amor de Deus. Como é que eu uso? Você pode fazer Sua sua criatividade. Fazer Usar contabilidade. Deus vai te usar pra fazer, pra usar no reino de Deus. Não tem problema. Gustavo chegou. Fala, Gustavo. Eu falei Irmãos, dele. no momento chega na nossa live, queremos dar um beijo pro Gustavo, nosso jovem especial, que a gente desafiou ele pra estar assistindo nossa live aqui hoje. Muito Olha. obrigada. Deu tempo. Nós chamamos, um beijo, queremos você de volta com a gente, hein, volta. Amém. Dele ver seu propósito com a gente, Gustavo, ó. Voltando ao assunto. E mais algum comentário? Alguma coisa que vocês querem falar? Nossa, ele já chegou. Ainda bem que a gente foi mais rápido. Ele falou, Tami, eu tô esperando o meu salve. E a gente foi mais rápido que você. Bia, deixa eu te perguntar, quando é que você percebeu realmente que Deus tinha realmente colocado esse propósito de você ir na contramão do mundo e fazer uma coisa totalmente diferente do que os jovens da cidade fazem? Porque é muito difícil, assim, acho que eu conheço mesmo, o Biel é o único que realmente saiu de todo da zona de conforto dele e fez uma coisa que geralmente jovem, muito jovem, tipo adolescente, que nem essa adolescência pra ir pra juventude, faz teologia. Eu acredito que você deve ter ouvido muita represália sobre isso ou não? Você foi aceito muito logo de cara? Assim, a coisa que eu mais ouço, até hoje, qualquer pessoa que não é cristão, né? Eu falo, eu tô fazendo teologia. Ah, você vai ser padre? Nossa, essa assim, é uma das coisas que eu mais ouvi. Aí você mostra essa, pai, rapaz, eu não. Aí eu falo, não, né? Mas assim, como é que foi? Eu não tava, como eu tinha falado, né? Eu, a partir do segundo ano do ensino médio, comecei a me aprofundar no relacionamento com Deus, mas eu não entendi muito essa questão do chamado, do propósito da minha vida. Eu tinha aceitado a Cristo e decidido me aprofundar no relacionamento com Ele, até que, sim, chegou um dia, na minha história, desde criança eu amei matemática. Amo demais. Temos uma pessoa Demais. muito diferente aqui, porque não dá, matemática não dá. Eu gostava de matemática e acabei em teologia. Tudo Tudo a ver. Deus sabe o que faz, ó. Deus não tira da matemática, Biel. Então, aí, nesse processo de aprofundamento no relacionamento com Deus, eu tinha um sonho, assim, que eu criava o roteiro da minha vida completo, assim, né? Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. E aí, o meu plano era fazer um curso de engenheiro mecânico. Estudei a lei para passar na prova do Senai. Quem conhece, está comigo há mais tempo, sabe de toda essa história. E aí, chegando no dia da prova, fiz a prova, saí super confiante. Nossa, fiz bem demais. Arrebentei. Eu vou passar de primeiro lugar. Arrebentei. E aí, deu que eu passei. Mas aí, depois eu fui lá no dia para fazer a inscrição, né? A prova tinha 6 vagas só e fiquei naquela coisa. Nossa, eu passei. Fui lá fazer a inscrição, só que aí por um erro técnico lá, que na época eu estudava em escola particular, especificamente naquela vez da prova do Senai, era só para estudante de escola estadual. Você sabe o que faz. A moça falou, assim, ela pegou todos os meus documentos Imagina. lá no Roberto Simonsen, no Brás, pegou meus documentos, falou, eu vou efetuar sua inscrição. E foi lá pro fundo. Passou 5 minutos, ela volta assim com a cara, tipo, sem saber onde enfiar a cara. Com os meus documentos na mão, ela falou, eu não vou poder efetuar sua inscrição. Aí, por quê? Mas como assim? Que não sei o quê. Porque
dessa vez o Senai só abriu inscrições para estudante de escola estadual. Eu fiquei arrasado. Fiquei, eu fiquei assim, destruído. Desci aquelas escadas. Quem já foi lá, que tem uns halls de escada, desci as escadas chorando igual um bebê. Eu acho que aquele foi o que me zoavam, que era chorão. Acho que aquele foi o último, assim. Chorando, bebê, outro. Eu acho que aquele foi o último, assim, que saiu tudo. E aí, eu fiquei muito mal mesmo. Fiquei em casa muito triste durante um bom tempo, me prostrado por causa daquilo e falando, senhor, mas eu não entendo. Esse ano eu me aprofundei tanto que eu acho, primeiro que eu achava assim, que aquela coisa do relacionamento com Deus, eu faço, se eu fizer, eu ganho. Eu recebo. E aí eu falo, senhor, mas eu li a Bíblia inteira esse ano, senhor, eu aprendi tanto, e mesmo assim isso não acontece. E aí, assim, nesse processo eu nem, falar a verdade, nem lembro como, mas foi um missionário lá na igreja e ele falou sobre um missionário, ele era missionário na Índia e falou e aquilo assim me chamou a atenção. Até que eu cheguei em casa, comecei a pesquisar e ler e ver muita coisa sobre missões. E aí um belo dia eu tava vendo uns vídeos sobre missões de madrugada assim. E eu comecei a chorar muito de madrugada, assim, no meu quarto sozinho, falando com Deus e falei, senhor, mas parece que o senhor tá me chamando, mas não dá. Não quero, não dá. Não dá. E muitas pessoas, assim, estudar teologia, muitas pessoas pensam assim, não, primeiro eu vou fazer a faculdade que eu quero, ganhar dinheiro, daí eu vou ter a minha profissão, aí, Senhor, eu Aí vou depois, fazer o que o Senhor quer. Mas não é assim, Mas vai fazer o contrário. Eu vou fazer a minha faculdade. O problema é que a quem tem essa visão nunca vai cumprir o chamado. Nunca. Porque ele vai pensar, não, deixa eu fazer minha faculdade, depois eu viro missionário. Aí quando terminar a faculdade, não, deixa eu construir uma carreirazinha só assim. Depois eu viro missionário. Aí construir uma carreira, não, deixa eu comprar só uma casinha. Que isso? Eu sou casar agora. E aí vai assim, quando vem a pessoa tá no final da vida e não cumpriu o propósito dela. E assim, vai chegar no final da vida e ela não vai se sentir completa. Por quê? Porque ninguém que vive a vida sem cumprir o que Deus quer para ela, se tem a sensação de ser completo, de ter vivido toda a vida no ápice, no que era para ter vivido. E aí, eu comecei a me aprofundar, e aí assim, eu já lia bastante a Bíblia, gostava muito de ler a Bíblia, só que eu falei, não, senhor, eu não acredito. Vai lá, você missionário. Eu não quero ser missionário. Sofre Eu tinha aquela visão de que não, missionário só sofre, passa fome, é pobre. Eu acho que é uma visão limitada que todo mundo tem do missionário. Todo mundo tem. Mal sabe eles de um jeito. Olha, não vou nem falar dos missionários que eu conheço por aí. Que não é errado, mas ser missionário não quer dizer que eu vou ser pobre a vida toda, não. E aí, porque Deus sustenta. Com certeza. E aí eu falei assim, eu era bem adolescente, né? Falei, senhor, não, se for isso mesmo, então é tipo aquela isso é bem infantil eu vi. Não, mas é engraçado que mesmo hoje eu olhando e identificando como algo bem infantil, Deus realmente trabalhou nisso. Eu falei, não, se for pra acontecer, isso não é via de regra não, tá? Se for pra... Comentário também? Tem uns comentários aqui. Gabriel e a Letícia, eu tô lembrando do dia que você falou isso na aula de EBD. A Denise falou, Deus abençoe. Beijo, sua Lei. vida, Gabriel. Deus abençoe. Lei é uma das adolescentes lá da igreja. O Douglas da nossa igreja disse, show de bola, este testemunho já até aqui, Deus é Deus. Aí o Alex falou, verdade, Douglas. Pode continuar. Então, deixa eu lembrar onde eu tava. Aí você falou com Deus, falou pra acontecer mesmo. Eu numa madrugada assim também, outra madrugada, falei assim, não, se for pra acontecer, era de quarta pra quinta, se for pra acontecer isso mesmo, eu quero que o pastor no culto de amanhã fale alguma coisa, não. Fale sobre isso. Aquele teste. Fale sobre isso. Porque assim, eu falo, não vai acontecer. Não vai. Eu vou falar, não vai acontecer e eu vou seguir minha vida normal, bonito.
E aí chegou no culto e o pastor falou exatamente. Receba. Exatamente. Era um culto de quinta-feira e crente não gosta de culto de quinta, né? Não gosta de... Era culto de estudo. E aí eu tava no banco assim, sozinho. Na hora que o pastor falou, eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Eu tava falando, mas acho que não era tão sério assim. Falei, tá bom, tá bom. Eu já entendi agora. E aí eu tava indo pro terceiro ano e aquele terceiro ano assim foi muito louco, porque eu ainda assim tentei correr. Falei, não, então eu vou fazer medicina, porque vou estudar para passar na prova de Dinheiro pra medicina. medicina tem. Nossa, deu uma mudança. Fiz meu pai comprar um material de estudo da Poliedro. Nossa, completo. caro pra caramba. Nossa! Só que viveu sabe, meus caras. A gente foi mó longe buscar e tal. Só que aí passou 2 meses eu estudando muito, regrado, com rotina de estudo, que eu sou desse. Nossa, Deus. Ok. Aí não foi, assim, nem chegou ao final do ano, passou um mês. Acabou. Falei, não dá. Eu tô aqui, tô estudando, vejo. Tem um canal no YouTube que eu tava viciado em medicina ética. Nossa, assisti os vídeos de cirurgia pra ver se gerava um fogo aqui. É só seguir lá. Pra ver se gerava um fogo aqui, talvez se eu tivesse assistido, né? Talvez seria. Só que nada gerava. Gerava quando Acho que eu. já tava muito na sua. Aquele desejo, É. aquele negócio do coração. Já tava muito à vontade de deixar posto no seu coração. Uhum. Aí eu falei, não dá. Então, beleza, né? Beleza, Deus. Aí eu fui, conversei com o pastor Gideon, que é meu pastor, me deu muita assistência, deu total assistência. E ele, é interessante que quando eu conversei com ele, aquele missionário que tinha ido na igreja, no culto lá anterior, o pastor Gideon levou ele em casa. E no carro, aquele pastor falou pro pastor Gideon que tinha sentido algo de um propósito de Deus na minha vida. É você. No carro. Aí quando eu falei isso pro pastor Gideon e ele me falou, eu fiquei olhando assim, ué, mas eu dei a paz pra ele, dei a paz, virei as costas e fui embora. E Deus foi convergindo tudo na minha vida. Assim, claro que na escola, quando eu falava pros amigos, mas como assim você não é viciado em matemática? Você é pastor, como assim? Eu tenho um histórico escolar na escola, não tô falando pra me gabar não. Mas eu tenho um histórico na escola de matemática, desde a quinta série, só 10. Nossa. E aí chega no gente. ensino médio, o pessoal, você é louco? Como assim? Você não ama matemática? Como assim você vai fazer tudo? Eu falei, eu vou porque... Cara, eu não acho que se eu explicar vocês vão entender. Mas... Meu negócio aqui, ó, vocês não entendem. outra coisa. A do Alex lá da EBD, aquela da Alex da EBD, tipo, ela tá aqui, ela tá lá em cima já. Aí Ó, tem um comentário aqui do Instagram dos jovens do Guaraci. Alguém que tá lá que não sei quem é. Então, assim, esse jovem é dos nossos. Eu vi. Beijo, Juventude de Guaraci. Amo vocês. E aí, assim, a galera da escola não entendeu nada. Muitos amigos nunca entenderam nada e não entendem até hoje. Mas a questão é que eu me preocupo muito pouco. Porque eles entendem ou não. Porque aquele ano onde parecia que os amigos discordavam. Ela falou pra você adivinhar quem tá no Instagram. É o Digo. Ou é o Du? Não, acho que é o Digo. Não, o Du tava aparecendo online. O Du tá online. Então, acho que deve ser o Digo. Aqueles amigos que achavam estranho, familiares que achavam estranho, que tipo, não entendiam. Até algumas pessoas da própria comunidade que assim não entendiam muito bem, depois foram abaixando, né, entendendo. Os cristãos com certeza foram entendendo que aquele era o propósito de Deus na minha vida, porque com o passar do tempo a própria igreja reconheceu isso e assim isso foi o aval para eu ir para o seminário. O pastor reconheceu, depois a igreja reconheceu e aí então o pastor chegou para mim e falou, então acho que o melhor caminho para você agora é para o seminário, para se preparar
para ser um missionário preparado. Aí chegou no seminário e acabou que agora eu sou um pastor. Temos um pastor jovem aqui com a gente agora. Eu sabia que você ia ir mais pro lado pastorado, mesmo porque você tem jeito de pastor, não tem jeito. Pode falar, Laura, os comentários. O Diego Henrique comentou aqui no Facebook: Deus sendo Deus, eu sei como é isso. O Diego também tem uma história que tentou, rodou, Deus pegou ele assim, ó, pela orelha e falou: você vai ser meu e vai virar pastor também, aguarde. Não, assim, se a gente olhar nas histórias bíblicas, nas histórias pós-bíblicas, né, da história da igreja, a gente vai ver que quando Deus tem um propósito para a vida de alguém, não estou falando com base na minha vida, mas estou falando com base na escritura. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, nada do que você quiser fazer fora desse propósito, não vai dar certo. Verdade. Bem verdade, isso eu vivi muito na pele, sabe? Jonas quis ir para outro lugar. Quem sabe ele pensou também, não, mas lá eu vou pregar também. Mas assim, se der, eu prego. Acho que Eu esse vou caminho pregar também. você vai chegar, mas vai doer mais um pouquinho. Vai. Sim, por quê? Porque ele Você teve que chega, ir pra mas lá vai doer. e depois ter ido pra lá. E esse caminho de daqui ir pra lá é dolorido. Sim. É mais fácil a gente vir pra cá direto. É melhor obedecer, seguir certinho, que vai ser menos dor. Uhum. E assim, Deus até hoje tem me sustentado. Eu nunca me arrependi de estar no caminho que eu estou. Sua mãe tá aqui no Instagram. Você tá vendo aí o comentário? De mamãe. Manda um beijo. Manda um beijo pra mamãe. Beijo, mãe. Te A amo. Gabriela comentou aqui no Face também: pastor mais gato. Ai, meu Deus do céu. Deve ser irmã, com certeza. Então, perdi até o foco. Tava falando sério. Roda, chega no lugar. Então, Tá, vou fazer uma pergunta pra vocês voltar ao É que eu preciso falar os comentários. tira o foco. Então, deixa eu te perguntar, na sua opinião, assim, na sua visão hoje em dia, qual o maior problema, assim, geral, assim, das pessoas pra assumir esse tal chamado? Ou chegar até ele de fato? Qual a maior dificuldade, o maior problema? Seria a questão de elas não aceitarem, ou algo assim, ou algo maior? Ou não saberem chegar àquilo que realmente Deus quer? Assim, Complementando, porque vai no mesmo embalo. Ou aquela pessoa que realmente ela não sabe pra que Deus chamou Uhum. e ela não sabe como. Porque tem pessoas assim que. Ai, mas como que Deus vai me responder o que é que eu tenho que fazer? Então, durante muito tempo eu tive essa dúvida, que tipo, eu cresci com as minhas amigas na igreja, tipo, cada um tinha um dom muito específico. Aí quando chegava na minha vez, eu me sentia uma patinha feia, tipo, o que eu vou fazer? Aí eu fazia tudo e não me encaixava. Até eu descobri, né, que comunicação era a minha área, eu ia usar isso pra Deus e já era. Mas eu rodei muito pra achar e até hoje eu fui assim, Senhor, é isso mesmo que você quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? Tem outro caminho que você quer me levar? Assim, dá uma mostradinha, porque é difícil a gente realmente entender, ainda mais quando a gente é muito jovem. então, eu acho que isso acontece por dois motivos, né? Primeiro é que assim, a gente ainda é muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. Também. A gente às vezes se preocupa mais com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus vai pensar ao meu respeito. A gente se preocupa, por quê? Porque as pessoas são palpáveis. A gente ouve com esses ouvidos aqui as pessoas e às vezes as vozes que falam nesses ouvidos aqui ecoam mais alto do que a voz de Deus que fala no nosso espírito. Então, eu penso que esse é um motivo enorme. Mas o que minha família vai pensar? Não estou falando só sobre abandonar tudo para virar missionário, algo do tipo. Mas estou falando sobre ser um cristão onde tiver. E se de repente Deus mostrar que tem um chamado específico que é para alguma coisa diferente, essa pessoa assim, realmente aceitar. A gente pensa muito com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Nossa, mas meus amigos não são cristãos, vão pensar que agora eu fiquei bitolado. Acontece muito, ainda mais quando é jovem. Um monte de gente se afastou de mim porque quando vinha falar comigo, alguns eu falava de Jesus mesmo. Falava, velho. Peraí que eu tenho que... Seu comentário. Não, é que eu tô tentando escrever aqui e às vezes eu viro a câmera pra mim, o Gustavo, tá? Me diz, ninguém quer te ver. Assim. É porque eu vou escrever, tá no negócio aqui e o negócio vira. E o Diego falou que tem uma pergunta, eu tô esperando ele mandar. Eita. Aqui, Deixa eu falar o segundo. O propósito termina aqui. Deixa eu falar o segundo bacana. motivo, Fala, depois eu senão ele perde o foco. a gente pensa sobre o que as pessoas vão pensar.
Isso às vezes fala muito mais alto na nossa vida do que a voz de Deus, as escrituras e o que Deus quer. E o segundo motivo é que às vezes a gente acha que não, ou é isso ou é aquilo, aquele dualismo que eu falei no começo. Que não, se eu sou cristão eu tenho que frequentar só ambientes cristãos e fazer o que os crentes fazem, andar com a Bíblia embaixo do braço 24 horas por dia. Só que quando eu for trabalhar eu posso falar uma besteirinha. Não sei, não vou pegar mais tarde de cristão. E assim, o problema é que a nossa vida é uma coisa só. A nossa vida é uma coisa só. E se Deus transformar a nossa vida, a gente precisa aceitar isso. Se Deus transformar a nossa vida, a gente precisa aceitar isso e seguir por esse caminho, o caminho que Deus está nos propondo, porque aquela coisa que eu falei, a gente nunca vai ter o sentimento de que a gente viveu a vida da maneira que a gente devia ter vivido enquanto a gente não viver o propósito de Deus. E tanto o propósito do meu chamado, o seu chamado é ser uma comunicadora, é fazer publicidade, ser uma publicitária que glorifica a Deus. Amém. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. Imagina se todo mundo largasse as faculdades para fazer teologia, virar pastor e virar missionário. Ia ser muito ruim. Não ia ter quem sustentasse os missionários. Eu ia ter realmente olhando pra essa forma, de fato. E assim, não íamos ter quem dentro das empresas impactassem vidas. Exatamente. Porque tem gente que passa mais tempo dentro da empresa do que em casa. Tem gente que passa mais tempo com os amigos da faculdade do que com o pessoal da igreja. Eu na semana vou para a faculdade 5 dias e vou para a igreja duas vezes. Então assim, Quando dá pra ir duas. quando dá para ir duas. Então assim, se você não tiver na faculdade de publicidade para falar para os publicitários sobre Cristo, sobre Jesus, e mostrar essa coisa maravilhosa que é o reino de Deus, ninguém vai lá falar. Ó, comentar. Responde o negócio do Digo aí. Responde. Ele tá acabando o raciocínio, calma aí. Acabei. Qual a pergunta do Digo? Nosso Faz propósito acaba aqui? Acho que ele quer dizer aqui na Terra, né? Ou vai além? Eu Ele penso. já falou que você fala demais, pra cortar você. Eu? Jéssica. Segura essa emoção, Digo. Achei que era eu, porque eu falo demais. Não, ele tem que falar. Eu tô dando só introduzindo ele pra falar. Então, eu acho que os nossos propósitos daqui ecoam na eternidade. É uma consequência daquilo que você viveu aqui. Isso, Seria. isso. Quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, e aquela pessoa se arrepende dos seus pecados e passa a crer em Cristo, isso ecoa para a eternidade. Ela vai viver eternamente de uma forma maravilhosa com Deus. Agora, se a pergunta for no sentido de meu propósito de vida é ser uma publicitária que glorifica a Deus. E aí, na eternidade, eu vou ser uma publicitária que glorifica a Deus. Aí não. Não. Assim, Eu vou só então... gozar da glória de Deus. Sim, eu Essa penso é a que vontade, né? nosso propósito daqui ecoa e gera Consequência. consequências na eternidade. Mas nosso propósito daqui não vai continuar. Nosso propósito daqui não é o mesmo propósito da eternidade. Entendi. Ó, só antes de você ir pra pergunta do Digo, Já a foi Mary... também. disfarça. Pra ir pra É próxima. porque a Mary Rose comentou aqui no Facebook. Hoje eu li em Hebreus 11 falando que todos chamados por Deus pagarão um preço, mas escolherão seguir o seu chamado. Porque não é fácil. Não é fácil. Sim, eu não posso falar que com esse testemunho que eu dei, flores pra nós. foi tudo flores. Eu falo que eu nunca me arrependi. É diferente de falar que sempre foi fácil, que alguma Fácil vez nunca vai ser, né? foi Deve fácil. ser- Nunca prometeu que tudo ia ser fácil aqui na Sim. Terra. Exatamente. Muito pelo contrário. Pelo Quando a gente de contrário. aflição, mais a gente deve Pelo contrário, a gente tem muitas vezes mais aflição, mais sofrimento do que aquele que não é cristão. É verdade. Só que Mas vale a pena. a grande questão é justamente isso. Que assim, quem não conhece a Cristo, o sofrimento é só sofrimento. É só coisa ruim. Para o cristão, o sofrimento não é só sofrimento. O sofrimento é algo que Cristo está ali. Cristo, em 1 Coríntios fala que Deus nos testa.
Só que Deus não nos testa além do que a gente pode suportar. E assim, Deus nos testa, nos prova para quê? Para que a gente fique mais parecido com Cristo. E para que a cada dia que passa, a gente glorifique mais a Ele. Isso é sofrido, mas é bom. A gente não se arrepende jamais. É da hora, Gente, você tem uma revelaçãozinha de acabar? Não, então, assim, já foi bastante do que eu queria falar hoje, mas eu quero só fechar fazendo um pequeno resumo. 1 Coríntios vai falar que, assim, independente do que a gente fizer, a gente tem que glorificar Deus. Paulo, quando escreveu ali, ele não estava falando, se você deixar tudo que você está fazendo e ir para a igreja, você vai glorificar a Deus. Claro, a gente glorifica Deus em igreja, em corpo, adorando Ele. Inclusive estamos com saudade, né? Muita saudade. Mas ele fala que quando vocês estiverem comendo, só cristão que come? Não. Quando vocês estiverem bebendo, aquelas vizinhas ali não mentem. Você não sabe, mas aqui no backstage Tá bom. tem uma comidinha, ó, top. Quando vocês estiverem bebendo, só pro cristão que bebe? Não. Quando vocês estiverem fazendo qualquer outra coisa, quando vocês estiverem trabalhando, só cristão que trabalha? Não. Mas a diferença é que tudo que a gente faz para a glória de Deus. A gente faz de uma forma que Deus seja engrandecido. E aí você pensa, tá, mas eu faço TI, eu não falo com ninguém, eu fico aqui mexendo em peça, sei lá, que TI faz, né? Já no Instagram vai cair. Arrumando computador. Que seja. Se tem pessoal do TI aí que não faz isso, me perdoa, porque não a gente é não sabe minha como área. é que funciona o TI. Mas então, se releva. você ficar mexendo com máquina o dia todo, faz de uma forma que glorifica a Deus. Sim. Faz de uma forma que, se você arruma um computador, quando o seu cliente receber aquele computador, ele vai falar, nossa, diferenciado. Eu tô lendo um livro que se chama Propósito de Vida, falando nisso, né? E ele fala sobre isso, que tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, mesmo que você está fazendo um trabalho, isso é em geral, em todas as funções que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo é como se fosse para o Senhor. Então, Sim. ó, eu trabalho na RH, olha, eu tô aqui, ó, hoje eu tô atarefada, eu tô assinando um monte de carteira para a glória de Deus. Sim, sim. Falta 1 minuto e 35 para acabar. Fecha e reinicia de Eu novo. vou já fechar, gente, aqui no Instagram e vou me iniciar de novo, tá? Vocês fiquem aí. Espera só um minutinho. É. A galera do Facebook Pausa. aí, ó, dá uma pausinha. Me dá 2 nessa minutinhos. pausa, me dá um golinho desse tubaína aí. Pera aí, pessoal do Só espera só um Facebook. pouquinho, só pra gente voltar Que eu aqui vou no Instagram, problema concluir. técnico, já Vou vamos concluir com um negócio bem bom. No Facebook tá ao vivo, no É que Instagram. eu acho Quem que- quiser migrar... É que eu acho que a gente fala demais. E Mas aí, é bom, as pessoas dá não pra curtem, ter é bom, feito mas em é uma bom. hora. Não dá pra ter feito. Eu tenho uma gostosa, a gente não consegue fazer essa uma hora. Ai, Obrigado. Devia dar mais tempo pra gente, esse Instagram. Peraí que eu tô salvando aqui, Você põe de novo. depois eu arrumo lá, deixa eu voltar pra cá. Aí ficando com Tá assistindo bem, parça? Oi? Tá sentindo bem, à Tô. vontade? Pronto, voltamos aqui. Fala a galera aparecendo aqui no Instagram. Falta dois galera, minutinhos. ainda não entrou todo mundo não. Deixa eu mandar aqui pra galera que tá online. Fundinho. Né, fundinho? Estamos voltando. O pastor voltou, o Rony voltou. Pode continuar aí. Pode continuar? Então, continuando, a grande questão é que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Então, assim, às vezes a gente fica naquela coisa também, mas será que Deus quer que eu faça engenharia ou será que Deus quer que eu faça publicidade? Qual que Deus quer que eu faça? Ô Senhor, se quer que eu faça engenharia, então eu vou soltar esse lápis. Se cair, é porque eu tenho que fazer. Se não cair. Uma dúvida minha quando eu fui fazer. Então, mas a grande questão não é isso. Assim, veja a sua afinidade, se enxergue na profissão. É simples. E pense, você vai glorificar a Deus naquela profissão? Se você for glorificar a Deus naquela profissão e você sentir que esse é eu nasci para fazer isso, não me vejo fazendo outra coisa, vai e faz de uma forma que Deus seja glorificado e que seja um negócio assim maravilhoso, que seja assim
A verdade é diferenciado. que assim, nós cristãos, se sabemos do que, para que Deus nos chamou e o que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que ser o melhor funcionário. Sim, sim. Essa A é a grande verdade. questão é que enquanto a gente faz isso, a gente também tem que estar sensível para a voz de Deus. Exatamente. Porque se de repente Deus Qualquer lugar chega, ele vai usar Deus a gente. chega e fala, tá, você tá me glorificando aí, não tá errado, você tá me glorificando aí, mas eu quero que você me glorifique Em tal lugar. em tal lugar, fazendo outra coisa. Então a gente tem que estar sensível para fazer isso. A gente não pode chegar até Deus e assim estabelecer um padrão de regra para a ação de Deus. Todo mundo que tentou fazer isso falhou. miseravelmente. Elias é um exemplo disso e bem rápido quando ele falou, ele viu o vento e tempestade e falou, tá, Deus está na tempestade. Por quê? Porque eu criei um padrão de Deus, de que Deus está na tempestade. Só que Deus não estava na tempestade. Até um exemplo assim, na nossa área profissional, quando, às vezes as pessoas têm muita dúvida, né, disso, como que Deus vai usar a gente e tal. E fica eu jogo uma pergunta para você que está assistindo. Se nenhum amigo seu, colega seu de trabalho já conversou com você e pediu ajuda em oração, se preocupa. Porque ele não tá vendo Jesus na sua vida. A partir do momento que alguém chega em você, a pessoa pode não nem ter amizade com você, mas ela sabe, ela te observa. Algum momento da vida ela vai chegar em você, ó, me ajuda lá, ora lá na sua igreja, fulano na minha casa, ou alguma coisa na minha vida, porque ele vê Jesus em você. E nesse momento você é usado por Deus onde você tá, independente da sua função. Sim, sim. Se estiver muito fácil é porque tem uma coisa errada. Então assim, a gente... Essa semana eu lembrei agora que entra nos dois temas. Essa semana eu tava conversando com a Giovana e a gente tava trocando experiência sobre esse negócio de chamado e tudo mais. E ela comentou comigo de que na antiga escola dela, ela tinha muitos cristãos, então eles conseguiram implantar uma célula na escola. Então era um projeto muito legal que eles tinham. E quando ela mudou pra escola federal, aí ela já não conseguia mais fazer isso, porque lá eles têm aquela, como fala, que a escola é laica e eles não Pode podem envolver, implantar uma religião. É isso. E aí ela tava falando que no início ela se sentia culpada por não conseguir fazer isso. E que até os próprios colegas da outra igreja falavam, nossa, porque se você não faz aí, a gente fez aqui, você vai conseguir fazer aí. E ela se sentia culpada por não fazer isso, mas depois de um tempo, ela percebeu que é exatamente o que a Tamires falou. As pessoas começaram a procurar ela, não por causa de um movimento, mas pela vida dela. Sim. Né? Ela, na outra escola, ela fazia o movimento, né? Quando ela mudou, ela não podia fazer o movimento, mas as pessoas viam a movimentação na vida dela, né? E isso que é lindo na vida do cristão. Eu compartilhei essa semana um médico que ganhou um prêmio, assim, importantíssimo da ciência. Médico. Acho que é médico e cientista. Ganhou um prêmio importantíssimo porque ele conciliou o cristianismo sem perder a essência com a ciência. Coisa Então que assim, é muito difícil, porque as duas batem imagina, diferente. esse cara como cientista tá glorificando a Deus. Por quê? Porque ele tá trabalhando de uma forma E é tão uma- linda, e é tão uma profissão que As maravilhosa. pessoas geralmente falam que não dá pra você ser cientista ou cristão. É que a gente conhece muito pouco, a gente é fechado aqui numa Exatamente. caixinha. Só que, gente, o reino é grande. O reino está É espalhado tão pela grande que a gente não consegue terra. imaginar a proporção do que a gente faz. O reino é multiforme. Sabe o que significa ser multiforme? Ele não tem uma forma só. O reino não tem só a forma do missionário que largou a sua vida para ir lá para a África. O reino ele se manifesta de várias formas. Deus é Isso muito que é criativo. lindo. Nossa, Deus é Deus maravilhoso. era designer. Deus é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E Biel, pra gente já encerrar aqui, agradecendo você pela sua participação, que foi muito de Deus. Acho que as pessoas que estão em casa puderam perceber isso, que a gente aqui tá maravilhado, tipo, que da hora. Deus é muito bom. Eu vai falar de Deus, né? Eu espero que Deus tenha falado do coração de vocês tanto quanto falou com a gente aqui agora. Queria que vocês deixassem um conselho pro pessoal que tá assistindo, que muitas vezes essa questão de não saber o que fazer, como buscar isso, chamar de Deus, ou está, sei lá, balançado com alguma coisa nessa questão, não sabe o que fazer, o caminho que tomar, ou já tá inserido num chamado, mas assim, tá meio assim, não tá 100%, o que você diria pra essas pessoas? Eu acho que assim, me veio à mente quando você estava falando, e aí chegou no final da sua fala, eu pensei, não, mas são áreas muito diferentes, mas essa palavra se aplica a tudo. É a questão da sensibilidade.
sensibilidade à voz de Deus, sensibilidade às escrituras, sensibilidade ao relacionamento com Jesus, sabe? Não dá pra gente querer que Deus fale de uma forma que eu vou ouvir nitidamente se eu não conheço a voz de Deus. Então eu preciso ser sensível, seja em qualquer área. Se eu já estou vivendo o meu chamado, claro, eu acredito que uma pessoa que esteja vivendo o seu chamado tenha a sensibilidade exercitada, mais do que a pessoa que não está vivendo. Mas tem gente que também perde essa sensibilidade, sabe? Eu não posso perder essa sensibilidade no decorrer da minha vida. Tá, Deus me colocou para estudar teologia, tanto que assim, minha vida não é padrão, falando novamente, mas assim, Deus me colocou para estudar teologia e eu entrei falando, vou estudar para ser missionário. Vou ser missionário, vou terminar a faculdade, vou ir para algum lugar aí bem legal e bem pobre e vou ser missionário lá, plantando igreja, porque isso é o que eu acho que Deus quer na minha vida. E aí por um tempo, eu penso que eu perdi um pouco dessa sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. Só que aí quando a gente volta, Deus dá um puxão de orelha e volta aqui a ouvir. Calcula a rota Você aí, não, volta pro não é que eu estava em pecado ou que eu não era mais salvo. Não é isso. É que eu tinha perdido a sensibilidade. E aí eu fui buscar recuperar. E aí nessa busca de recuperar a sensibilidade à voz de Deus, Deus foi mostrando outras coisas já diferentes. Então assim, que quem já está vivendo e chamando também pode sentir direcionamentos diferentes. Só que eu não posso, a grande questão é que eu não posso perder a sensibilidade à voz de Deus. Tanto para mim, que estou lá na faculdade de teologia, quanto para a pessoa que está numa faculdade de publicidade. Você ainda está na faculdade, né? Eu me formei. Ah, tá. Eu tô comunicação visual agora, só pra dizer. Mas eu continuo falando da publicidade, que já está no final. Tanto a pessoa que está na faculdade de publicidade, que tá lá, e aí às vezes está andando. Você nunca sentiu quando você está andando em algum lugar, e aí você vê alguém ou alguma situação, e você pensa, nossa, eu podia ir lá. Eu podia ir lá, eu podia falar, eu podia fazer alguma coisa. A gente precisa estar sensível a essas coisas e sentir, não, é de Deus, então vai. Só que aqui, a grande questão é essa, sensibilidade, eu preciso ser sensível à voz de Deus, sensível ao que Deus quer fazer na minha vida, não colocar Deus na minha caixinha da cabeça, falar, entende Deus? Eu não gosto muito daquela música. Gosto musical. Sua opinião. Não gosto muito. Mas assim, eu não posso chegar e falar que eu entendi Deus e que Deus age assim, que Deus faz assim. Por quê? Porque eu fichei o meu padrão, meu quadradinho e coloquei Deus dentro. Eu tiro ele lá quando me convém. Eu vou lá quando me convém, eu vou lá quando eu acho que dá, quando é necessário. Mas Deus não cabe nas nossas caixinhas. Deus não cabe na nossa mente. Deus não cabe nessa terra inteira. Deus não cabe em toda a existência. Deus é muito maior. Então eu preciso ser sensível ao que esse Deus grande, esse Deus maravilhoso quer falar e quer fazer na minha vida, na sua vida e na vida de um monte de gente que está espalhado por essa terra. E é por isso que eu amo Ele, é por isso que eu quero viver a vida inteira com Ele, morrer a vida inteira, morrer com Ele, encontrar com Ele, ver Ele assim. Ai. Chega na empolgação, quero continuar falando. O Alex, Agora vamos nos comentários finais, gente. o Alex comentou aqui no Facebook. Verdade, irmão Gabriel. A sensibilidade é tão necessária e tão difícil em nossos dias, mas devemos procurar enquanto podemos achar. Deus o abençoe. Mais algum comentário aí? Tati, essa live me trouxe muita paz. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoe sua vida Amém. também. Glória a Deus. Mais alguém? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa pra gente encerrar? Olha, Deus é bom e o diabo não presta. Exatamente. Isso aí Tipo assim, é ponto final. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Biel? Não, é isso assim, gente. Eu espero ter sido claro.
Tem gente que fala que às vezes quando eu falo muito difícil, eu uso palavras. Não acho, foi É, super porque tranquilo, eu gente. então, Super tranquilo. Se bem- tivesse foi difícil, eu ia muito falar, bom. Bel, traduz. Mas eu espero que eu tenha sido claro e espero que Deus tenha falado ao seu coração. E se tudo que a gente falou aqui não atendeu ao que você está passando, a gente se coloca à disposição para Pode procurar ajudar. a Né? gente, nosso lá, tem nossos Insta individual, nosso Unijovem também, tem o do Biel também, se você seu Insta. Sabe que assim, não vou expor ninguém, mas lembra daquele continho que teve que que foram as salas divididas? Sim, teve as salas de convivência, né? Eu falei, no final de todas as salas que eu falei, gente, se quiser ajuda, se quiser falar alguma coisa, me procura. Eu converso com gente até hoje. Então, a gente, essa aqui é o nosso papel, nós estamos aqui para realmente para ajudar. E se você precisar, ou até mesmo uma oração, alguma coisa, pode procurar a gente, o Biel, ou eu, a Tamires, ou alguém da nossa galera do Unijovem. Ou se a gente não conseguir suprir, a gente vai passar para os nossos pastores. E é isso. É isso, gente. Deus abençoe vocês, vocês vão cantar. Vocês vão cantar mais alguma coisa ou não? Não. Deus abençoe. Você quer orar, Biel, para encerrar? Ora. Por favor? Oramos. Senhor Deus e meu Pai, quero te agradecer, Deus, porque o seu amor é grandioso, o seu amor é maravilhoso, o seu amor é tão inexplicável para as nossas vidas e é tão bom sentir esse amor, Senhor. É tão bom ter a certeza de que o Senhor nos salvou, de que o Senhor nos chamou para algo grandioso e mais ainda, de que o Senhor se preocupa especificamente com cada um de nós. Ó Senhor, nós não acreditamos naquilo que o mundo está nos falando, de que o Senhor nos deixou, de que o Senhor deixou a sua criação. Nós não acreditamos nisso, meu Pai. Nós acreditamos que o Senhor nos criou a tua imagem e semelhança e nos adotou como filhos amados pelo sacrifício de Jesus. Ó Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado porque é maravilhoso tudo isso e eu não tenho palavras para te agradecer, meu Deus. Vai de encontro novamente a cada jovem, cada adulto, meia-idade, terceira idade, adolescente, criança que ouvir e assistir essa live. Fala o coração dessas pessoas, meu Deus. Fala e não cesse de falar ao coração delas, tanto através da tua palavra, quanto através de tantos outros meios que o Senhor usa para falar aos nossos corações. Ó meu Deus, eu quero te pedir para que o Senhor venha continuar nos dando sabedoria, nos dando essa sensibilidade à tua voz. Que nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, desapegados das coisas que nos afastam do Senhor, não desapegados do nosso dia a dia no mundo, mas desapegados das coisas que nos afastam do Senhor. Que a cada dia nós venhamos manifestar a tua glória onde nós estivermos, e quando as pessoas olharem para nós, elas venham ver Cristo refletido nas nossas vidas. Vai de encontro, pessoal da Unijovem de Cumbica, da igreja de Cumbica, abençoe eles, livre os guarde de todo mal, continue dando sabedoria para o pastor Irailson, que está conduzindo a igreja, e obrigado porque o Senhor colocou amigos tão preciosos e tão queridos para mim, que estão instalados nessa igreja. Eu te agradeço também pela minha igreja, pelo meu corpo instalado ali no Jardim Guaraci. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de servir ao Senhor e aprender tanto com eles. Obrigado do fundo do meu coração e no nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, gente. Deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos que não viram. E até a próxima, se Deus assim permitir. Olha o pessoal no Face também. Tchau, gente do Facebook. Tchau. Curta, compartilha e manda pro pessoal que não assistiu. Vai ficar salvo aqui na nossa rede social. Ainda que eu fale a língua dos anjos e do Senhor, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, Já fechou? ainda que eu fale a língua Peraí, fica aí que eu vou tirar uma foto de vocês pra colocar na legal, tá? E ainda que eu fale a língua dos anjos e do Senhor, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, ainda que eu fale a língua dos anjos e do Senhor, vou crescendo, desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus.
Deus, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado e é para nossa alegria. Canta forte com a gente aí assim, vem para nossa alegria, para nossa alegria. Ei, vem para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado e é para nossa alegria. Lá em cima cantei, para nossa alegria, para nossa alegria. Levante a voz e cante, cante, nossa alegria, para nossa alegria. Dança o reggae aí na sua casa com a gente assim, vem, 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 vem. Hey! Será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar? E quando chegar lá, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, lá vou eu. Agora, pega na mão de alguém que tá do seu lado, sai nesse sofá, fica de pé. E vamos lá, dança com ele, dança com eles, vamos! La 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 la
encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você? E quando chegar lá, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você? E quando chegar lá, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você? Da 30 vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá vou eu. Pode ver, chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, e mais sem duvidar